Graça e paz. Estamos iniciando a quarta aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre o tema aconselhamento. Faz parte da vida do brasileiro dar conselhos aos amigos e parentes sobre os mais diversos assuntos. Certas pessoas distribuem conselhos por necessidade interior, por um mecanismo de compensação para disfarçar ansiedades, conflitos, revelando também imaturidade emocional. Estas pessoas emitirão opiniões fáceis, superficiais e erradas sobre qualquer assunto. Na realidade, estamos rodeados de conselheiros de última hora que podem, com seus conselhos, mesmo que com boa vontade, piorar a situação de alguém desesperado. O aconselhamento não é tarefa fácil, mas um trabalho árduo e pode ser bastante complicado. Existem pastores que, com o passar do tempo, sentem-se frustrados e até derrotados ao ver tantos insucessos nessa área. Existem aqueles que até afirmem que este já não é um trabalho para o pastor. Particularmente fico com a opinião de Wayne Oates, autor e coautor de mais de 40 livros nesta área. Onde ele diz: pastor, sem levar em conta o seu treinamento, não tem o privilégio de escolher se irá ou não aconselhar o seu povo. Eles inevitavelmente levam-lhe os seus problemas a fim de obter orientação e cuidado. Não é possível evitar tal coisa, caso permaneça no ministério pastoral. Levando-se isto em conta, os pastores só possuem duas escolhas: aconselhar de maneira disciplinada e hábil ou aconselhar de modo indisciplinado e inábil. De acordo com a Bíblia, os cristãos devem ensinar tudo o que Cristo nos ordenou e ensinou. Isso inclui doutrinas a respeito de Deus, autoridade, salvação, crescimento espiritual, oração, igreja, o futuro, anjos, demônios e a natureza humana. Porém, Jesus também ensinou sobre o casamento, interação entre pais e filhos, obediência, relação entre raças, liberdade tanto para homens como para mulheres e outros assuntos na área pessoal como sexo, ansiedade, medo, solidão, orgulho, dúvida, pecado e desânimo. Todas essas questões são levadas por pessoas que buscam aconselhamento nos dias de hoje. Quando Jesus tratava com essas pessoas, ele frequentemente ouvia suas perguntas e as aceitava antes de estimulá-las a pensar ou agir de modo diferente. Às vezes dizia o que deveriam fazer, mas também orientava as pessoas para que resolvessem os seus problemas através de indagações hábeis e divinamente inspiradas. Ensinar tudo o que Cristo ensinou, portanto, inclui não somente instrução na doutrina, como também abrange a ajuda às pessoas a se entenderem melhor com Deus, com o próximo e consigo mesmas. Em Romanos, capítulo 15, verso 1, lemos: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Dessa forma, podemos concluir que a ajuda às pessoas não é apresentada na Bíblia como uma opção, mas como uma exigência para todo crente, inclusive para o líder da igreja. Nessa tarefa de ajuda cristã, encontramos a influência do Espírito Santo de Deus, que é descrito como Consolador
ou o ajudador que ensina todas as coisas e nos faz lembrar das palavras de Jesus. Convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus e nos guia a toda a verdade. As Escrituras nos mostram o quanto o Senhor Jesus se importa com as pessoas. Logo, se não podemos nos importar com as pessoas que procuram ajuda, da mesma forma que a Bíblia nos ensina, não podemos aconselhar. Uma pergunta que sempre surge quando se fala em aconselhamento é: a psicologia pode ajudar? Existem autores que são contrários ao uso da psicologia e do aconselhamento, concluindo que tudo que um bom cristão interessado em ajudar as pessoas precisa é a Bíblia. Realmente, a palavra de Deus trata de vários problemas, como solidão, desânimo, problemas conjugais, tristeza, relação entre pais e filhos, ira, medo, mas não tem o propósito de ser a única revelação de Deus para ajudar as pessoas. Seu propósito principal é a revelação de Deus para a salvação do homem. Como um campo de estudo, a psicologia científica tem mais de 100 anos de idade. Só no século passado, Deus permitiu que os psicólogos desenvolvessem instrumentos de pesquisa para o estudo do comportamento humano e publicações profissionais para apresentarem suas descobertas. Centenas de milhares de pessoas buscaram ajuda e os conselheiros profissionais aprenderam muito sobre o que faz as pessoas reagirem e como podem mudar. Claro que o conhecimento da psicologia está longe de ser completo e perfeito, mas a pesquisa psicológica e cuidadosa e a análise de dados levaram a um vasto reservatório de conclusões sabidamente úteis aos aconselhados e a quem quer que se disponha a ajudar eficazmente as pessoas. Algo que é importante conhecermos são os alvos do aconselhamento. O aconselhamento bíblico tem como principal alvo a evangelização e o discipulado. Podemos citar também outros alvos, como a autocompreensão. Compreender a si mesmo é o primeiro passo para a cura. Muitos problemas são autoimpostos, mas a pessoa que está sendo ajudada talvez não conheça que suas percepções são preconceituosas, suas atitudes prejudiciais e seu comportamento autodestrutivo. Pense naquela pessoa que vive dizendo: ninguém gosta de mim. Comunicação. É bem conhecido que muitos problemas no casamento estão relacionados com a falta de comunicação entre os cônjuges. O mesmo se aplica a outros problemas. O conselheiro precisa aprender a comunicar sentimentos, pensamentos e atitudes de modo correto e eficaz, e ainda ensinar o aconselhado a ser comunicativo e temperante, para desta forma obter vitória na vida de relacionamentos. Aprendizado e modificação de comportamento. Todo ou quase todo o nosso comportamento é aprendido. O aconselhamento inclui a ajuda no sentido de fazer com que o aconselhado desaprenda o comportamento negativo e aprenda meios mais eficazes de agir. Tal aprendizado vem através da instrução, da imitação de um modelo e da experiência e erro.
autorrealização. Seria aprendizado por parte do aconselhado a alcançar e manter o seu potencial máximo. Se pensarmos que o nosso alvo na vida se completa em Cristo, desenvolvemos o mais alto potencial através do poder e da ação do Espírito Santo que nos leva à maturidade espiritual. O apoio. As pessoas, mesmo as que conseguiram alcançar os alvos anteriores, podem passar por períodos temporários de tensão ou crises incomuns. Essas pessoas podem beneficiar-se de um período de apoio, encorajamento e divisão de fardo, até que sejam capazes de remobilizar seus recursos pessoais e espirituais a fim de enfrentar eficientemente os problemas. Vamos falar também sobre as qualidades dos conselheiros eficazes. Em primeiro lugar, vamos falar da cordialidade. Esse termo implica em cuidado, respeito ou preocupação sincera, sem excessos, pelo aconselhado. Jesus mostrou isto ao encontrar aquela mulher samaritana junto ao poço, que é relatado no capítulo 4 do Evangelho de João. Em segundo lugar, sinceridade. O conselheiro sincero é real, uma pessoa aberta, franca, que evita o fingimento ou atitude de superioridade. A sinceridade implica em o conselheiro ser ele mesmo. Outra qualidade é a empatia. Como o aconselhado pensa? Como ele se sente, na verdade, por dentro? Quais os valores, crenças, conflitos íntimos e mágoas do aconselhado? O bom conselheiro mostra-se sempre sensível a essas questões, mostrando-se capaz de entendê-las e comunicar eficazmente essa compreensão ao aconselhado. O bom conselheiro é também compassivo, interessado nas pessoas, alerta em relação aos seus próprios sentimentos e motivos, revelando-se mais que ocultando-se, e sempre bem informado no setor do aconselhamento. Em resumo, o conselheiro deve ter amor. Estamos terminando mais esta aula. Não esqueçam de fazer as declarações de leitura. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.